Deus está contando com alguém que vai se levantar, vai se posicionar. Alguém que não tem culpa, alguém que não derrubou. Deixa eu liberar para alguém aqui esta tarde. Você não derrubou, você não quebrou, você não destruiu, mas é você quem vai edificar, é você quem vai levantar. A culpa não foi sua, mas Deus está contando com você. Aleluia. Neemias capítulo 1. Deus me deu essa mensagem para essa tarde. Glória a Deus. Capítulo 1, verso 1 vai dizer assim: as palavras de Neemias, filho de Hacalias. E sucedeu o quê? E sucedeu no mês de Quiliseu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando. Em outra tradução vai dizer: me levantei, orei, jejuei perante o Deus dos céus. Glória a Jesus. Aleluia. Abre a tua Bíblia no capítulo 6 do mesmo livro de Neemias. Glória a Deus. Capítulo 6, verso de número 15, vai dizer assim, verso 9 primeiro: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Verso 15 vai dizer: acabou-se, diga acabou-se, pois o muro aos 25 de Elu, em 52 dias, acabou-se. Olha para alguém e diz: vai concluir. Não, irmão, seja a boca de Deus e fala para alguém: o projeto vai concluir, o propósito vai concluir, a obra vai concluir. Pode tentar atemorizar, podem falar o contrário, pode dizer o que quiserem dizer, mas aquilo que Deus determinou a você fazer vai ficar feito, vai ficar pronto, vai ficar completo. Senta dando glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos correr, não correndo, mas nós vamos correr, entenderam? Aleluia. Sabemos que o tempo está reduzido, mas liga aqui nessa tarde. Glória a Deus, eu tenho certeza. Primeiro olha para alguém e diz: Deus conta contigo. Porque muitas das vezes a gente só quer contar com alguém. Muitas das vezes a gente só quer contar com a ajuda de alguém. Mas nessa tarde Deus está dizendo para alguém: Deus conta com você. O reconstrutor será você. Alguém derruba, mas você foi chamado para edificar. Alguém já está entendendo? Alguém derruba, mas você foi chamado para levantar. Alguém abate, mas você foi chamado para erguer. Deus conta com você. Aleluia. Nós vamos ver essa história de Neemias, e eu gosto muito desse personagem. Nós vamos ver Neemias não nascendo em Jerusalém, não fazendo parte daquele povo, não conhecia aquela cidade, não sabia nem como era aquela cidade. Neemias vem de Judá, nasce em Judá, mas os seus pais vieram daquele povo de Jerusalém. E Neemias, mesmo sem conhecer, vai amar. Entenda isso aqui. Neemias, mesmo sem conhecer, vai ter um amor pelaquele povo. Neemias, mesmo sem conhecer, sem fazer parte,
rei, ele vai ter um zelo pelaquele povo. Vai chegar então na introdução desse texto, nós vamos ver Neemias servindo como copeiro ao rei numa fortaleza de Suzã. Nós vamos ver Neemias muito bem, obrigada. Nós vamos ver Neemias num estado muito favorável. Nós vamos ver Neemias servindo ao rei, tendo aliança com o rei, sendo bem, vivendo numa boa convivência com o rei, tendo um bom relacionamento dentro da fortaleza. Não teria porquê, pastor Vinícius, Neemias se preocupar com nada, nem tampouco com ninguém. Neemias está vivendo um tempo muito bem, obrigada. Mas Neemias vai receber alguns irmãos vindo de Jerusalém. Neemias vai receber alguns irmãos e vai perguntar a Hanani, vai perguntar acerca do povo. E quem pergunta como alguém está, é porque deve ter alguma coisa para fazer por alguém. Vou dizer de novo, se está perguntando se está tudo bem, é porque deve ter, nem que seja uma palavra para liberar para alguém. Porque não adianta querer saber como alguém está se não vai fazer nada pelaquela pessoa. Não adianta querer saber como está o estado de alguém se você não tem nem sequer uma palavra para liberar para aquela. Neemias vai perguntar como está o povo que foi levado ao cativeiro, como é que está a cidade de Jerusalém, como é que está o povo lá. Você bem conhece a história. O povo foi levado a cativo, rei Nabucodonosor toma tudo, as terras são saqueadas. Jerusalém vai significar a terra da adoração, é o lugar onde Deus disse: aqui eu vou edificar o meu altar, aqui eu vou edificar a minha casa. Mas o povo se perde, pastor Vinícius, no meio do caminho, deixa de adorar. Estava no lugar da adoração, mas deixa de adorar. Vou falar de novo, estava no lugar da adoração, mas deixa de adorar. Não adora mais como deveria, não busca mais como deveria, não provoca mais a Deus como deveria. E quando não adora no lugar aonde Deus colocou para ser adorado, vai ter que edificar tenda em outra terra, vai ter que edificar tenda em outra terra para aprender a adorar e a dar valor àquilo que se perdeu. Então o povo se perde no caminho, deixa de valorizar. Nabucodonosor vem, saqueia as casas, saqueia tudo o seu povo. A cidade é dividida, é tomada agora, as famílias são dispersas e o povo agora está sofrendo. Os que foram levados ao cativeiro para a Babilônia estão sofrendo lá, e os que ficaram estão sofrendo também. Quem ficou está em terrível miséria, em terrível desprezo e menosprezo. Entenda isso aqui: Nabucodonosor derruba, Nabucodonosor faz se espalhar o povo, mas Deus está contando com alguém que vai se levantar, vai se posicionar, alguém que não tem culpa, alguém que não derrubou. Deixa eu liberar para alguém aqui esta tarde: você não derrubou, você não quebrou, você não destruiu, mas é você quem vai edificar, é você quem vai levantar. A culpa não foi sua, mas Deus está contando com você. Olha, sou Neemias agora, preocupado com o povo, vai perguntar, e eles então vão relatar que o povo que ficou está em miséria, grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém fendidos, as suas portas queimadas ao fogo. E ouvindo, Neemias vai dizer, e ouvindo eu isso, lamentei e chorei. Entenda, seja sensível à dor de alguém, seja sensível ao estado de alguém. Neemias vai ouvir, mas ele não vai só apenas ouvir, ele vai sentir a dor daquele povo, ele vai sentir a dor daquela cidade, daquela nação. Vai lamentar, vai chorar. E não foi um dia, não foi meia hora, não foi alguns segundos. O texto vai dizer que Neemias lamentou e chorou por alguns dias. Sabe Deus quantos dias Neemias chorou, quantos dias Neemias lamentou? Eu imagino Neemias chorando, procurando uma estratégia. O que é que eu posso fazer pelaquele povo? O que é que eu posso fazer pelaquela cidade? Cidade dos meus pais, o que é que eu posso fazer? Escuta, é o povo dos meus pais, é a cidade dos meus pais. Vou liberar isso aqui que foi revelação de Deus para minha vida. Olha para alguém e diz assim: quando você decidir cuidar das coisas que é do pai, o pai vai pelejar por você e pelas suas coisas também. O problema é que a gente não quer cuidar do que é do pai. Ah, mas não é meu.
não tenho nada a ver. Não foi eu que queimei, nem tampouco foi eu que pequei. Foi eles que abriram a brecha, foi eles que deram invasão para o inimigo. Eu não estou nem aí para quem caiu, para quem deixou de cair. Deixa eu liberar para alguém aqui: você faz parte do povo, porque o povo é filho do mesmo pai. Ei, eu vou dizer de novo: faz parte do pai aquele povo. Escuta isso. Aleluia. Neemias então agora está lamentando, está chorando. Mas não vale a pena só lamentar e chorar. Catuca alguém e diz assim: tem que se levantar. Ah, não fala manso não, filho. Fala com cara de brabo. E diga: não vale só chorar e lamentar. Tem que se levantar e se posicionar. Alguém caiu, alguém vacilou, alguém pecou, alguém está precisando, mas é você quem tem que ter posicionamento. É você quem tem, vou falar rasgado, se levantar dentro da casa, se levantar dentro do trabalho, se levantar dentro do ministério, se posicionar. O problema é que vivemos uma geração que só sabe chorar, uma geração que só sabe também se lamentar. Coitadinho dele, coitadinho dela, mas a igreja, mais fulano, mais ciclano. Mas eu não posso fazer. Pode sim, Deus conta com você sim, porque aquilo que está fora da tua mão, está fora do teu controle. Tem alguém, deixa eu liberar isso aqui. Enquanto Neemias está se levantando, ele está orando, está jejuando, para bater um particular com quem tem e com quem pode. Ora, baixou de Levinácia, decolve a noia sérvia. Lamentar e chorar é normal. O problema é ficar apenas só se lamentando e chorando. Ele se levanta, se posiciona, ele ora, ele jejua, ele busca estratégia. Antes de buscar a estratégia do homem, ele busca primeiro em Deus. Antes de buscar direcionamento de homem, ele vai buscar primeiro direcionamento de Deus. Não dá para ficar braços cruzados vendo alguém precisar de socorro. E quando eu falo de socorro, é gente que estão caindo, estão desviando, estão fraquejando, por conta que alguém abriu uma brecha, e então a muralha caiu, as portas se fenderam, e alguém está agora alguém está se lamentando, alguém está em desprezo e miséria por culpa de outros. Escuta isso. Mas Neemias está dizendo agora: orei perante aos Deus dos céus. Orei perante ao Deus do céu. O semblante de Neemias caiu, ao ponto do rei perceber a tristeza de Neemias. Se o rei percebeu a tristeza de Neemias, era porque Neemias era um cara muito alegre. Se o rei percebeu a tristeza e a dor no rosto de Neemias, é porque Neemias em nenhum momento transmitia dor e nem transmitia tristeza. Mas no dia que ele transmitiu dor e tristeza, logo o rei percebe. Pergunta a ele: o que é que está acontecendo? É algum problema contigo? Está doente? Está passando por alguma coisa? Neemias diz: não, o problema não é comigo, o problema não é meu, a culpa não é minha, não é eu que estou doente, mas é o meu povo, é o povo dos meus pais, é a cidade dos meus pais. Há um povo doente, há um povo em miséria, há um povo precisando, há um povo em escassez. E o rei vai dizer: o que é que tu queres? Antes dele dar resposta para o rei, ele vai orar de novo. Oh glória. Diga para alguém: o segredo está na oração. Não queira se precipitar em dar resposta antes de orar. Neemias primeiro vai orar. Neemias poderia usar e dizer: poxa, o rei está me perguntando, eu vou dizer lá o que eu quero. Não, eu vou primeiro orar. Porque Neemias primeiro vai buscar estratégia de quem tem estratégia para dar. Eu vou falar de novo: Neemias primeiro vai buscar estratégia de quem tem estratégia para dar. Só o problema é que tem muita gente se precipitando, buscando estratégia aonde não tem estratégia. Porque o rei, pastor Vinícius, até perguntou: o que é que tu queres? Mas o rei não sabia o que ia fazer. Alaia Sérvia. Neemias vai orar e vai dizer: me dá recursos, me envia cartas, me dá cartas para que eu possa ir. Era Neemias, eu imagino, dizendo: eu sozinho não tenho como, eu sozinho na minha condição não dá, mas eu posso pedir para quem tem. Eu posso pedir. Eu vou falar isso aqui, irmão, uma experiência que eu passei na minha terra, lá em Manaus. Desde muito jovem, aceitei Jesus, eu tinha 13 anos.
E a gente muitas das vezes não tinha um recurso. Minha mãe trabalhava muito comigo na missão. A gente sempre teve o coração muito sensível, mesmo sem ter condição. E a minha mãe era uma mulher de muita fé, mais dobrada do que a minha. E a gente olhava para a situação de pessoas e dizia: nós não temos condição de ajudar, mas vamos atrás de quem tem. E a gente ia de mercado em mercado, de porta em porta, de taberna em taberna, de venda em venda, de empresário a empresário, para pedir ajuda para famílias que não tinham condições e que estavam em miséria. E hoje a gente se limita em dizer: eu não tenho condição de ajudar. Tem boca para pedir de quem tem? E isso é tão bíblico. Quando lá em Isaías o povo vai orar e vai dizer: Deus, nós te oramos, te adoramos, nós te servimos, nós jejuamos, nós oramos. Deus vai olhar, Deus vai olhar e vai dizer: não é esse jejum que eu quero. Haraboia nácia. É aquele que abraça, é aquele que dá a mão, é aquele que veste. O jejum que eu quero é aquele que abraça, aquele que ama, aquele que calma, aquele que ampara. É esse o jejum que eu quero. E quem está falando isso é o próprio Deus. Isaías 58. Araiachoria. Aonde o povo se achava numa religiosidade tão grande, tão intensa, em achar que eu não preciso mais fazer nada. Gente, nós estamos vivendo em uma época que é necessário servir. É como a pastora estava falando, é necessário muitas das vezes sair de querite, sair da zona de conforto, porque tem alguém precisando. E quando você ajuda alguém, Deus tem maná também para a sua vida. Araia Shondereminácia. Volta para cá. Neemias agora está orando ao Deus dos céus, pedindo cartas ao rei agora. Neemias agora vai pedir as cartas para que o rei pudesse liberar tudo para ele. Eu anotei algo aqui, eu quero falar para você. Projetos certos, contados antes da hora, pode dar errado. Escuta isso. Projeto certo, contado antes da hora, dá errado, pode dar errado. Porque quando Neemias está com todo o projeto para edificar os muros de novo, para erguer a cidade de novo, para lutar pelo povo outra vez, levantar aquele povo outra vez, Neemias só trata com o rei, com mais ninguém. Neemias só trata com o rei, com mais ninguém. Neemias então, após tratar tudo, ter tudo em suas mãos, o texto vai dizer, a história vai relatar que Neemias vai até a cidade de Jerusalém. Neemias se acampa ali. Quando é por volta da noite, da madrugada, Neemias vai rodear a cidade. E Neemias seleciona algumas pessoas, não é todo mundo. Neemias seleciona algumas pessoas para andar com ele, para ver de fato como é que estão os muros, para que na manhã seguinte ele passe a trabalhar e a edificar, sem falar nada. Neemias o primeiro observa, sem falar nada, porque Neemias poderia ter juntado, vamos lá ver o que nós vamos fazer. Neemias está dizendo, apenas me acompanha. Quem está ligado na mesma afinidade que você não vai questionar os teus projetos. Quem está no mesmo propósito que você não vai questionar as tuas ideias, vai apenas acompanhar. Acompanhando, percebe então aonde é que está a brecha, aonde é que está a fenda, aonde é que os portões foram queimados. Neemias observa tudo para começar uma reconstrução. Só que enquanto Neemias está decidido a reconstruir, está se levantando Sanbalate e Tobias para querer agora atemorizar, porque quando você decide fazer algo, sempre levanta alguém para querer pôr medo em você. Quando você decide abrir a loja, abrir a empresa, edificar o ministério, sempre tem alguém para dizer não faz não, sempre tem alguém para dizer não vai não, que vai dar errado, sempre tem alguém para dar palpite contrário. Ele vai colocar medo. Olha para alguém e diz, teu inimigo pode até te colocar medo, mas aquele que confia para o que foi chamado não se amedronta por ninguém. A afronta não amedronta, o levante não amedronta. Deus está dizendo, eu já contei com você, não precisa temer. Neemias foi sensível a ouvir a voz de Deus. Neemias foi sensível a ouvir a voz de Deus para curar a ferida que ele não abriu. Não foi ele que abriu a ferida, mas é ele que vai curar. Deixa eu mesmo dizer para você, não foi sua culpa, mas é você que vai curar lá.
Deus está tratando com pessoas aqui esta tarde. Está dizendo, não precisa se isolar, não precisa se isentar. É você que eu vou usar para curar esta casa. É você que eu vou usar para curar esses filhos. É você que eu vou usar para curar este cônjuge. Ei, Neemias vai então. Escuta isso. Começa a edificar. Sanbalate e Tobias se levanta para dizer, não vai dar certo, vai dar errado, não vai dar certo. Suas mãos vão largar, a obra é muito grande, não vai efetuar. As palavras negativas vêm, mas deixa eu dizer para alguém, esteja sensível a ouvir apenas a voz de Deus. Não dê ouvido a vozes negativas, não dê ouvidos a vozes que vão lhe jogar para baixo, não dê ouvido a vozes que vão lhe fazer parar, não dê ouvido a vozes que vão querer limitar você. Ei, Neemias está tão convicto para o que foi chamado, Neemias está tão sensível para quem lhe chamou, que Neemias vai dizer, eu não paro não. Pode falar o que falar, pode dizer o que dizer, pode colocar o que colocar, mas estou em cima de uma grande obra. Alguém dereminar a Sérvia, a qual não poderei parar. Em outra tradução vai dizer, estou fazendo uma grande obra que de modo nenhum poderei descer. Catuca alguém e diz, você não se rebaixa. Você não desce. Não. Porque Deus te colocou foi em outro nível. Deus te colocou foi em outra fase. E quem está acima do nível não se rebaixa nem desce para dar ouvido a quem não entende. Vai sempre querer fazer você descer do céu. Neemias está dizendo, de modo algum poderei descer. De modo algum poderei descer. De modo algum poderei descer. De modo algum poderei parar, disse Neemias. Jamais eu vou me permitir paralisar. Mas enquanto Neemias está trabalhando, enquanto Neemias está edificando, enquanto Neemias está tapando as brechas, enquanto Neemias está motivando o povo a trabalhar, ao povo se levantar, o povo está com medo, mas Neemias está dizendo, vamos com medo mesmo, porque crente Neemias está olhando que alguém está temeroso, mas crente Neemias veio para motivar. Está com medo, vai com medo mesmo. Está cansado, vai cansado mesmo. Está fraco, vai fraco mesmo. Não dá, tem inimigo em nossa volta, tem inimigo esperando. Pega a espada com a mão e pega a arma com a outra mão. Pega a espada e pega a enxada. Pega a espada e pega a enxada. Vamos trabalhar, vamos edificar, vamos construir, vamos reconstruir. Ninguém para por conta do medo, ninguém para por conta dos temores. A gente veio aqui foi para edificar. Deus está dizendo, eu te trouxe a esse lugar, te permiti essa situação, permiti que você soubesse desse caos, foi para você edificar. A notícia poderia ter chegado para qualquer outra pessoa, varão, mas a notícia chegou para Neemias. A notícia poderia ter chegado para qualquer um outro, mas chegou para você. E é porque Deus sabe que você tem capacidade para fazer. E enquanto Neemias está edificando, está construindo, os inimigos estão trabalhando o contrário. Enquanto Neemias está construindo, enquanto Neemias está levantando, pastora, os inimigos estão trabalhando contra, estão forjando contra, estão arquitetando os planos contrários para paralisar a obra que Neemias começou. Alaia Sérvia. Enquanto eles estão tramando o contrário, Neemias está só trabalhando, no silêncio, mas trabalhando. O inimigo tramando o contrário e Neemias continua trabalhando. O inimigo dizendo, o casamento vai acabar, os filhos vão ser destruídos, a empresa não vai edificar, a loja vai falir, e Neemias está trabalhando. Neemias não quer saber o que estão dizendo, o que estão falando. Neemias não para por conta do fuxico. Neemias
não para por conta das palavras negativas. Neemias continua fazendo aquilo que ele veio decidido a fazer. Deus está falando com alguém: aquilo que você decidiu fazer e eu plantei em teu coração para fazer, vai lá e faça. Ora, baixou de reminácia, devolve a nécia, ao ponto de subornar e pagarem um profeta. Olha isso aqui, agora eu cheguei onde eu quero. Pagarem um profeta. Subornaram Semaías. Era profeta, era de Deus, era também. Era homem de Deus, era homem de Deus também. Porém, foi vendido, corrompido. Uma trama agora é levantada. O profeta se levanta e chama Neemias. Neemias vai parar o que está fazendo agora. Vai, por quê? Porque foi o profeta que chamou. Enquanto era Sanbalate e Tobias, enquanto eram os adversários, Neemias não para. Mas percebam agora que Neemias vai parar porque um profeta chamou ele. Neemias parou para qualquer pessoa? Não, é porque o profeta era de Deus. Era conhecido como homem de Deus, era respeitado como homem de Deus. Até então Neemias não sabia que ele tinha se corrompido e se vendido. Neemias para e vai. O profeta Semaías vai dizer: ei, vamos entrar no templo, te esconde no templo. Qual era a trama? Vamos paralisar a obra, porque esta noite vão vir te matar. Te esconde aqui. Só que Neemias está dizendo algo, deixa eu liberar isso aqui. Um homem como eu, olha isso, fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Bate em alguém e diz: você não. Bate em alguém e diz: você não. Você não para. Você não retrocede, porque você não é qualquer pessoa. Neemias está dizendo: eu não. Homem como eu não. Profeta como eu. Quem foi chamado para uma obra não se permite paralisar. Ei, esposa, como você não desiste. Filho, como você não desiste. Empresário, como você não desiste. Por aventura, disse Neemias, eu fugiria. Eu não. E logo percebi, disse Neemias, que não era Deus quem falara por intermédio do profeta. Deixa eu liberar e ser profeta. Deus vai dar discernimento para você. Deus vai te dar discernimento. Vai deixar de ser enganado por tantas profetadas e profecias que não te edificam e apenas te paralisam. Porque tem profecia, minha pastora, que não vem para edificar, vem para matar. E Neemias, com discernimento, está dizendo: eu logo percebi que não era Deus quem falara comigo. Deus vai entregando discernimento nessa tarde para alguém. Deus vai dar discernimento. Você não vai ser enganado. Porventura subornaram ele. Só que Neemias continua. E enquanto estão achando que a obra iria parar, enquanto estão achando que o ministério iria estagnar, enquanto estão achando que os muros não seriam edificados, eu corro para finalizar agora, antes que você derreta aí. Aleluia. Enquanto estão achando que vai parar, o texto vai dizer: acabou, completou. Ei, vou falar de novo que só a irmã daqui da frente entendeu. Enquanto acharam que você iria retroceder, a obra está sendo concluída. Enquanto acharam que a empresa não iria se erguer, que o ministério não iria se erguer, está concluindo, está completando. Quanto estão pensando que a tua saúde não seria reabilitada, Deus está dizendo: eu estou completando a obra, estou concluindo a obra. Completou-se, acabou-se, concluiu. Ao ponto de temerem, ao ponto de se abaterem com seus próprios olhos. Escuta
escuta isso, e reconhecerem que o nosso Deus fizera essa obra. Ai, irmão, dá uma chacoalhada nesse crente que está derretendo perto de você e diga para ele assim: teus inimigos vão ter que reconhecer o Deus que você serve. Ai, aquele lado já pegou. Os teus inimigos vão ter que reconhecer que quem estava com você é Deus, quem é com você é Deus, quem peleja com você é Deus, quem edifica é Deus, quem faz é Deus, quem age é Deus. Teus inimigos vão ter que ver que quem te chamou foi Deus. Oh, aleluia. Os inimigos tiveram que reconhecer que fora o Senhor que fizera. Fica de pé dessa cadeira. Aleluia. Segura na mão desse crente que está perto de você. Oh, glória. A palavra-chave de hoje é: Deus conta contigo. A palavra-chave de hoje é: Deus conta contigo. Para que obra missionária? Para obra dentro da tua casa, para obra dentro da tua empresa, para obra dentro do teu ministério. Deus conta contigo para obra dentro da tua família, com os teus filhos, com teu cônjuge. Deus conta contigo, mas a culpa não é minha. Deus conta contigo para edificar, para levantar. Deus conta contigo. Mas não foi eu quem derrubei, não foi eu quem destruí, mas é você quem vai construir. Mas é você quem vai edificar. Mas não dizem para mim eu te amo, é você quem vai dizer eu te amo primeiro. Mas não me abraçam, é você quem vai abraçar primeiro. Mas não me cumprimentam, é você quem vai cumprimentar primeiro. Ei, Deremina Sérvia, a fortaleza de Suzã te espera. Mas antes de chegar na fortaleza de Suzã, primeiro faz aquilo que Deus te determinou a fazer. E depois, Deremina Sérvia, antes de voltar para o conforto de novo, primeiro faz o que Deus te determinou a fazer. Primeiro estende a mão, primeiro abraça, primeiro ame, primeiro perdoe. Missionária Gisele, não era essa palavra que eu queria ouvir. Eu queria ouvir que alguém ia me edificar. Não, é você que vai edificar alguém. Eu queria ouvir que alguém vai estender a mão para mim. Não, é você que vai estender a mão para alguém. Por quê, missionária Gisele? Porque Deus está te tirando do lugar da limitação. Deus está te tirando de um nível... eu vou falar de novo isso aqui. Deus está te tirando do nível de rebaixamento, está te colocando no nível de autoridade. Deus está te dando autoridade no meio desse vale. Deus está te dando autoridade no meio desse deserto. Deus está te dando autoridade no meio desse processo. Chega de ser crente mole, chega de ser crente frouxo, chega de ser crente do mimimi, chega de ser o crente do coitadinho. Deus conta com você. Levanta a mão de alguém no terceiro andar e diga: Deus conta comigo. E Deus conta contigo. Não libera isso com muita graça. Diga: Deus conta comigo e Deus conta contigo. Hoje nós saímos da zona do mimimi, da zona do conforto, para trabalhar. Eu vou liberar isso aqui que Deus está me dando autoridade para liberar. O problema da geração de hoje é que se conforma apenas com o banco.